quarta, mas essa sessão ordinária da 10ª turma. Consulta os colegas sobre a ata da sessão passada. Não havendo objeções, aprovado. Tem que assinar ali. O senhor secretário, pregão dos processos. Gente, que isso aqui, meu Deus. Bom dia, iniciando sustentação oral, PJE, sala da relatoria da excelentíssima desembargadora, doutora Maria Laura Franco Lima de Faria. Processo número 3 da pauta. 3 da pauta é o ROPS 10.245-11. Doutor Leonardo Augusto Bueno tem inscrito para sustentação pela recorrente reclamada Seara Alimentos. Recorridos José Ailton Ferreira Souza, Carlos Magno Bernardes, Profrango Serviço na Avicultura e Uber Frangos Uberaba. 3 da pauta. A súmula do voto é a seguinte. Estou conhecendo do recurso interposto pela 4ª Ré, Seara Alimentos. Estou conhecendo também das contrarrazões do reclamante. Rejeito a preliminar de legitimidade passiva arguída pela recorrente. E, no mérito, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença proferida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Excelência, no caso, eu discordo da proposta de voto de Vossa Excelência, se tratando da sua condenação subsidiária consubstanciado nos contratos de apanha para abate de aves. No caso, trata-se de obrigações personalíssimas, no entendimento da reclamada, recorrente, em relação à multa do 467 e 477, por serem possíveis de pagamento apenas pela real empregadora, sendo que, por princípio constitucional, não poderia ultrapassar a figura do transgressor, no caso, a primeira reclamada. Então, requer que seja afastada a sua responsabilização subsidiária, no caso. Na verdade, eu estou mantendo a responsabilidade subsidiária, porque a recorrente firmou com a primeira ré o contrato de prestação de serviços que teve o objeto era o apanho de aves. O autor era apanhador de aves e trabalhou em benefício exclusivo da Seara, como confessado pela preposta da própria empresa em audiência. E fato que também foi confirmado pela única testemunha ouvida. Assim, temos que o contrato civil entre pessoas jurídicas para prestação de serviço não é vedado no ordenamento jurídico, mas a terceirização de atividade meia, por si só, não enseja nenhuma ilegalidade. No caso, sequer se discute a ilicitude da terceirização, tanto que o autor não pleiteou o reconhecimento de vínculo com a 4ª reclamada. Contudo, a legalidade da prática não afasta a responsabilidade subsidiária da tomadora, na forma preconizada pelo item 4 da súmula 331. Então, nesse caso, estou mantendo por esse motivo. E no que tange às multas, não se trata de direito personalíssimo. Essa é uma consequência do contrato, que também a responsável subsidiária deverá se responsabilizar. Eu mantenho meu voto nesses termos. Consulto os colegas se há divergência. Inteiramente de acordo. Também, de acordo. Então, assim se decide a unanimidade nos termos do voto da relatora. Excelência, eu tenho um segundo processo, mas da relatoria do doutor Vitor Salino. Vamos lá. Poderia? Já continua na tribuna. Qual que é o processo dele? 5 da pauta. Sala da relatoria do excelentíssimo juiz doutor Vitor Salino de Moura Essa, o RO 10.063-18. Doutor Leonardo Augusto Bueno, inscrito para sustentação pela recorrente reclamada Agrícola Jandelli. Recorrido reclamante Helder José Borba Campos. 5 da pauta. Doutor Vitor, para a súmula do voto, por favor. Conheço o recurso ordinário interposto pela reclamada e dou-lhe parcial provimento para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela recorrente.
Você vai sustentar? Sim, só 2 tópicos. Agradeço. Não é rápido também. Com relação ao pedir diferença de remuneração variável de comissões e condenação do repouso sobre a remuneração variável, o recorrido não apresentou qualquer diferença a seu favor. Em relação ao vale transporte, o vale alimentação, não restou comprovada nem a instituição do referido benefício, nem o referido pagamento. Então, são esses 3 tópicos. O problema... Concluiu? Concluí, sim. A questão posta em julgamento não merece acolhida porque foi pago de forma compulsiva, de modo que a identificação do pagamento efetivamente, na forma do artigo 464, ficou obstada. Por essa razão, eu estou mantendo a proposta de voto. Eu não tenho nenhuma divergência, doutor Antônio? Não, sem divergência. Então, a unanimidade, nos termos do voto do relator, assim se decide. Obrigado a todos, um bom dia. Com licença. Bom dia. Retornamos à sala. Relatoria, doutora Maria Laura Franco Lima de Faria. Processo número 4 da pauta é o RO 10.256-95. Doutora Thaís França Giordano. Está inscrito para sustentação pela recorrente reclamada Urca Auto Ônibus. Recorrente reclamante é Francisco da Costa Moraes Júnior. Recorridos os mesmos. 4 da pauta. Na tela. Nossa, que voto enorme. Eu vou me jogar no chão para catar os cacos. Bom dia. Eu estou conhecendo o recurso da reclamada e do adesivo do reclamante. Rejeito preliminar de nulidade arguída e, no mérito, dou provimento em parte ao recurso da reclamada para excluir da condenação adicional de insalubridade respectivos reflexos, inverter os ônus relativos aos honorários periciais, sendo isento o reclamante, devendo a União suportar a condenação reduzida para R$1.000. Fixar em 15 minutos extras diários as diferenças de horas extras pagas no período imprescrito. Provejo em parte o recurso do reclamante, também para declarar o caráter salarial do vale alimentação, determinar a sua integração e remuneração e condenar a reclamada ao pagamento dos respectivos reflexos em férias mais 1/3, 13º abono de retorno de férias FGTS. Nesse sentido, meu voto. Com a palavra. Vou querer sustentar, Excelência. Bom dia a todos. Bom dia, senhor presidente. O recurso, uma das bases do recurso também, é que a sentença levou como base as testemunhas ouvidas pela parte autora. Só que essas testemunhas do autor, elas tinham nítido interesse em favorecer e prejudicar a reclamada. Inclusive, elas foram contraditadas, o que foi negado pelo juiz sentenciante, sendo registrado protestos, e a reclamada juntou várias atas de audiências em outros processos contendo o depoimento dessas testemunhas. Porque, além delas terem ações contra a reclamada com o mesmo procurador, elas também têm pedido de indenização por danos morais. No nosso recurso, nós fizemos até um quadro comparativo com os depoimentos. A título de amostragem, vamos citar a testemunha Cristina, que ela disse nesse processo que não tinha intervalo entre uma viagem e outra e que fazia 5 viagens por dia. Já na ata, juntada no ID BC 14AA2, a Cristina disse que entre uma viagem e outra, ela tinha 10 minutos de intervalo e que fazia, em média, 5 viagens. Ou seja, ela tinha um intervalo. Inclusive, nessa ata, é uma ação movida pela própria Cristina. Ela é a reclamante. Já a testemunha Wellington, em cada depoimento feito em 3 processos, ele relata uma situação diferente. Por exemplo, as reuniões. Nesse processo, ele disse que havia uma reunião por mês e que, às vezes, o reclamante participava delas. Já na ata juntada no ID 33CAAF8, disse que havia uma reunião a cada 2 meses.
E na ata de D 5590833 disse que não sabe se havia reunião. Então, as atas das audiências foram juntadas, mas, inexplicavelmente, o juiz primeiro não considerou, não analisou. Embora o simples fato de testemunha litigar contra a reclamada não implique em suspeição, nos termos da súmula 357 do TST, o tema deve ser analisado em conjunto com o contexto fático, como foi apresentado a discrepância entre os depoimentos em vários outros processos. Principalmente quando a testemunha tem um ânimo, não tem isenção do ânimo do empregador, já que ela tem pedido de dano moral contra a empresa. Então, a gente requer que esse processo retorne à primeira instância para um novo julgamento, sendo desconsiderado o depoimento das testemunhas. Além disso, requer a exclusão também da condenação em dobro dos minutos residuais da dupla pegada por ausência de provas, já que a testemunha Cristina disse que ela fazia a dupla pegada, não o reclamante. Não houve prova de que o reclamante fazia a dupla pegada. Além disso, a reclamada também foi condenada aos intervalos, que, como a gente já relatou, a testemunha que diz que não tinha intervalo entre uma jornada e outra, na própria ação movida contra ela, afirma que havia os minutos. Então, o intervalo foi gozado. E, no caso de motorista e trocador, a legislação e a convenção coletiva permite o fracionamento do intervalo. Então, ele era usufruído, porém parcelado. E também requer a reforma com relação ao dano moral pelos assaltos sofridos. Data velho entendimento, né, do juiz primeiro que foi mantido, a segurança pública é uma obrigação do Estado e está sendo transferida para a recorrente. E a recorrente, ela também é vítima da ausência de uma segurança pública. Ela também é vítima. Além disso, os depoimentos das testemunhas, da Cristina e do Wellington, eles só ouviram dizer, e ouviram dizer do próprio reclamante. Nenhum presenciou algum assalto. Não houve uma testemunha. E o boletim de ocorrência feito pelo reclamante, ele foi feito de forma unilateral, não tinha nenhuma testemunha junto com ele, nem mesmo nenhum motorista no boletim de ocorrência. E ele, ainda no depoimento dele, o reclamante afirma que morava na região da linha dos assaltos. Então, a gente requer a exclusão da indenização por danos morais e, consequentemente, a reforma com relação à rescisão indireta, porque a rescisão indireta foi aplicada justamente por causa dos assaltos, porque o juiz entendeu que cabia à recorrente promover a segurança. Você está transferindo para ela a segurança pública, e ela também é vítima. Com relação ao deferimento do PAT, foi juntado nos autos comprovantes de que a recorrente ela estava inscrita no PAT. Diretamente, se entrar no site do Ministério do Trabalho, através do CNPJ, mostra a sua inscrição. É que um período anterior não havia falado que estava inscrito no PAT, mas, entrando no site, mostra claramente a sua inscrição. Então, a gente pede para ser excluído da inclusão do salário a verba alimentar e que seja dado provimento ao nosso recurso. Bom, vamos lá. A sustentação foi geral, então vai ser o voto todo. No que tange à nulidade, que foi o foco maior da sustentação, eu entendi correto o juiz ao rejeitar a contradita, porque o acolhimento não ia alterar basicamente nada, no sentido de que, além dessas duas testemunhas do reclamante que foram contraditadas, ainda houve depoimento, foram ouvidas também duas testemunhas da reclamada. E, além disso, as partes também depuseram. Então, o juiz, ele sopesou toda a prova oral e também os depoimentos da parte para chegar à sua conclusão. E o fato de que foi enfatizado aí que a testemunha tinha ação contra, que é dano moral, o problema é que é um dano moral que não interfere diretamente, que é dano moral em face dos assaltos sofridos. Os assaltos sofridos nessa linha, que era uma linha muito visada. Então, não é uma coisa tão pessoal assim,
essa ação de dano moral. Então, acho que não há motivo para a empresa se insurgir contra a rejeição dessa contradita. Acho que o processo foi bem instruído e não há como se declarar essa nulidade. No que diz respeito à jornada de trabalho, o reclamante pretendeu condenação relativa ao tempo extra que não era registrado. E a reclamada, nesse caso, admitiu que as horas extras eram objetos de compensação pelo sistema de banco de horas, que não ocorria compensação com os dias de folga. As convenções do período imprescrito previram 2 tipos de compensação: compensação por meio de folgas e compensação por banco de horas. Os controles de ponto revelam que o regime de compensação era o banco de horas e não compensação com folgas. O juiz deu validade aos cartões, salvo os minutos residuais, anteriores e posteriores, para participação daquelas reuniões, tempo gasto para pegar o selo e diligências na empresa. Então, ele, na verdade, como foi dado validade aos cartões, e apenas o que sobrou o que ficou por conta da prova foram só esses minutos residuais. Então, acho que esses minutos foram bem deferidos, por esse motivo eu estou mantendo. E ainda estou provendo, em parte, o recurso da reclamada para fixar só em 15 minutos extras diários essas diferenças de horas extras no período prescrito. Acho que aí não há o que a empresa reclamar. No que diz respeito aos intervalos, o intervalo não se esquece que a convenção preveja o fracionamento do intervalo para motoristas e cobradores. Mas a jornada dele era sempre extrapolada e, por isso, a Convenção de 2014-2016 estabeleceu que o intervalo podia ser concedido em intervalos menores e fracionados. Isso foi considerado. Cláusula 46ª, previsão de intervalo de 20, com possibilidade de fracionamento. Agora, o problema é que antes da Lei 13.103, também havia irregularidade no intervalo. Então, até antes dessa lei, não era possível fracionamento. Então, por esse motivo, a condenação. Domingos, feriados, não teve nada. Hã? Como? Pediu vista? Tá certo. Então, vou concluir. Já que o doutor Antônio Neves pediu vista, já está justificado o meu voto, então o processo fica com vista para o doutor Antônio. Obrigada. Posso só acrescentar que no ID DEA 36AD, a gente juntou o comprovante de inscrição no PAT? Que a gente juntou o comprovante de inscrição no PAT no processo. Tá certo. Obrigada, bom dia. O processo retornará na próxima sessão, tá? Doutora? Não sabia que ele tinha pedido. Doutora Thaís? Ok? Próxima sessão, independentemente da nova publicação. Então fica com vista, eu não sabia que ele estava pedindo vista. Já entra na pauta. Entendeu? Testemunhal.
Então, esse processo fica adiado para a próxima. E faço o pedido de vista, doutor Antônio. Qual que é o número dele, Gui? Ele é o 10256. 4 da pauta, 10256. Processo seguinte. O 24 da pauta. Sala da relatoria da excelentíssima desembargadora, doutora Maria Laura Franco Lima de Faria. 24 da pauta é o RO 11.659-59. Recorrentes: Gerson Soares Marques Pereira, Angra Infra Fundo de Investimentos, Óleo e Gás Fundo de Investimentos, Petrobras, recorridos os mesmos e Georradar, Georradar Ambiental, Geonavegação, Geodata, Sergep, Rio Forte Investimento e Belov Engenharia. Inscrito para sustentação oral, Dr. Lucas Miranda Caldas, pela Óleo e Gás Fundo de Investimento em Participações. Okay. Ele vai falar por quem? Óleo e Gás Fundo de Investimentos. Recorrida? Recorrente. Recorrente? DBD. Eu estou conhecendo dos recursos, rejeitando a preliminar de legitimidade passiva, arguída pela sexta reclamada, e no mérito estou dando parcial provimento ao recurso do reclamante para ampliar a condenação relativa à gratificação de fim de ano de 2016 para 7/12. Estou negando provimento aos recursos da sexta, oitava e nona reclamadas, Angra Infra, FIP-OIG e Petrobras, respectivamente. Mantido o valor da condenação. Palavra. Excelentíssima senhora doutora presidente, pessoa de quem cumprimento os demais presentes, integrantes da turma, bom dia. Falo pela oitava reclamada, Fundo de Investimento e Participação Óleo e Gás. E, excelências, a questão aqui divide-se em basicamente dois pontos, um relacionado muito ao fato e outro relacionado muito a direito. E com relação a essa matéria, é curioso a necessidade de inverter um pouco a ordem da abordagem, pois pela recente inovação legislativa é mais adequado iniciar pela parte de direito. O excelentíssimo juiz Acó reviu o próprio posicionamento que ele já vinha sustentando em casos análogos a esse e a Vara do Trabalho de Nova Lima, receptária de vários processos dessa mesma contenda, e ele então entendeu rever o próprio posicionamento para identificar que o quadro fático atrairia o artigo 2º, parágrafo 2º da CLT para configurar a existência de grupo econômico. E esse quadro fático é colocado nos fundamentos da sentença de modo muito claro. E eu peço vênia para mencionar que o excelentíssimo juiz da Vara de Trabalho de Nova Lima diz: também não há dúvidas de que são acionistas do grupo Georradar, referindo-se às demais reclamadas, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª reclamadas. Então, esse ponto ele vem ser abordado recentemente pela inovação legislativa, pela inclusão do parágrafo 3º do artigo 2º da CLT, em que preconiza expressamente não caracteriza grupo econômico a mera identidade dos sócios. Então, inicialmente, a questão de direito ela foi recentemente alterada pela inovação legislativa, legislação de julho do ano passado, com vigência a partir de novembro do ano passado, e que data máxima vênia do entendimento também, que foi revisto pelo próprio juiz do primeiro grau, ficou um pouco distoante do que a legislação determina. Então, voltando agora para o caso fático, excelências, a oitava reclamada, Fundo de Investimento e Participação, constitui-se em forma de consórcio entre as partes que a compõem, que tem por escopo basicamente investir e aportar recursos em empresas absolutamente desligadas da sua finalidade.
Então, o fundo de investimento não tem nenhuma intenção e nem poderia de realizar as atividades constantes do objeto social das empresas do Grupo GeoRadar. É absolutamente necessário destacar que o fundo de investimento investiu aporte de capitais somente na primeira reclamada e não nas demais empresas componentes do grupo. Então, com relação ao fato, Excelência, não há nenhuma prova, não há nenhuma produção de prova por parte do autor ou por parte de quem quer que fosse a respeito do exercício de administração, de gestão, de controle ou de qualquer outro ponto relacionado à administração da primeira reclamada, tampouco das outras empresas integrantes do grupo GeoRadar, e esse sim é incontroverso, que são as primeiras 4 reclamadas: GeoRadar, participações, levantamento geofísico, geonavegação, GeoRadar sísmico, SA, Geodata. Então, esse grupo Geo, que a que se refere, não há nenhuma controvérsia sobre a configuração como tal. Entretanto, o Fundo de Investimento e Participação Ligada somente investiu capital na primeira reclamada e jamais participou da gestão do grupo, das atividades do grupo, do contrato de trabalho firmado pelas empresas do grupo e pelos seus empregados. O grupo de participação, o Fundo de Investimento e Participação, jamais foi beneficiado pelas atividades prestadas pelos empregados da GeoRadar ou das outras empresas integrantes do grupo. Então, a questão aqui, eu repito, diz respeito, primeiro, à constituição de um grupo econômico, que foi colocado pelo juiz do primeiro grau como tal, e data máxima vênia, o nosso entendimento é de que isso agride a nova redação do artigo 2º, parágrafo 3º da CLT. Não há grupo econômico na forma expressa da lei, pois a mera participação societária, e essa é a forma de investimento optada pelo fundo, a mera participação societária acionária aqui não é suficiente para caracterizar o grupo econômico, nos termos da lei. E no que diz respeito aos fatos, não há nenhuma prova, primeiro, de que tenha havido ingerência sobre a gestão, e, em segundo, que não tenha havido qualquer beneficiamento do fundo pelos préstimos da parte autora. Então, Excelência, bastante sintético, fazendo referência também aos demais termos do recurso ordinário. Peço vênia para que o voto condutor seja revisto e que assim seja seguido pelos demais pares. Muito obrigado. No que diz respeito a essa decisão do grupo, do fundo de investimento, é óbvio que o fundo tem interesse direto e não há como negar que ele não já que ele tem por objetivo a obtenção de retorno financeiro, ele tem gerência, sim. E não há como negar esse interesse e essa comunhão de interesse entre o grupo GeoRadar e os recorrentes. Por esse motivo mesmo é que houve o reconhecimento do grupo econômico, a meu ver. Não sei se o juiz mudou, por que motivo que mudou, mas o fato é que, no exame desses autos, eu estou entendendo que foi correto foi correta a sentença nesse aspecto, e deu a responsabilidade do grupo econômico e a responsabilidade solidária. Então, eu estou mantendo meu voto na forma que foi proposto. Quem vota depois de mim, doutor Vitor? Sou eu. Estou de acordo, presidente. Doutor Antônio? Eu estive aqui na turma até maio, né? E o entendimento era realmente esse que estava prevalecendo. Eu não vejo motivo ainda para alterar. Então, eu mantenho também o voto de Vossa Excelência. Certo. Então, assim, eu proclamo a unanimidade nos termos do voto da relatora. Assim se decide. Obrigado, Excelência. Bom dia. Ei, Lucas, tudo bom? Agora tem visitação oral? Tem visitação oral? Pode, já deu tempo. Pode sentar. Aqui, ó. Agradeço muito, viu, Lucas? Quem vai julgar? Paulo Maurício, vou passar a presidência para ele. Essa pessoa. Você me conta que isso tem.
Pregão do processo em que Dr. Lucas foi convocado para julgar. Pois não. Passamos à sala da relatoria do excelentíssimo desembargador, Dr. Paulo Maurício Ribeiro Pires. Retornaremos à sala da doutora Maria Laura oportunamente. Preferência regimental, processo remanescente, é o RO 11.834-74 de 2016. Dr. Alisson Diogo Quaresma está inscrito para sustentação oral pelo recorrente reclamante Emerson Rodrigues. Recorrente reclamado é Valurec Tubos do Brasil, recorridos os mesmos. Então, passo a presidência ao Dr. Paulo, que, devido à minha suspeição nesse feito. Tudo bem. Eu estou conhecendo os recursos interpostos pela reclamada e pelo reclamante. No mérito, dou parcial provimento ao recurso da reclamada para determinar que a redução ficta da hora noturna não seja considerada em relação às horas prorrogadas jornada noturna, isto é, após as 5 da manhã, e dou parcial provimento ao recurso do reclamante para estender a condenação ao pagamento do adicional de periculosidade a todo o período contratual imprescrito, observados os parâmetros de liquidação estabelecidos na sentença. Eu mantenho ainda o valor da condenação. Pode sustentar, doutor. Muito bom dia, senhor desembargador relator, demais presentes à mesa. A proposta de voto de Vossa Excelência atende ao pleito recursal do reclamante. Então, eu vou me abdicar de fazer a sustentação oral. Pois não. Vou ouvir a proposta de voto dos demais. Revisor é o doutor Lucas. Exato. Pois não, senhor presidente. Eu estou acompanhando quase em toto o voto do relator. Eu só peço vênia para ficar vencida em relação ao adicional de periculosidade, que eu manteria o período destacado na sentença, que seria a partir de 16 de julho de 2014, quando entrou em vigor a portaria 1078 do Ministério do Trabalho. Também em relação ao adicional noturno das horas prorrogadas, eu daria provimento para limitá-los ao horário das 22 às 5 horas, entendendo que na negociação coletiva ficou registrado que esse pagamento do adicional de 30% seria feito exclusivamente em relação a esse horário, 22 às 5 horas. Nos demais pontos, estou acompanhando o relator. Pois não, estou ouvindo. Presidente, bom, antes de tudo, uma saudação ao desembargador Lucas Vanucci, que veio colaborar com a 10ª turma e oferecer a sua presença, que nos alegra a todos. Com relação à matéria posta em julgamento, embora reconheça a melhor juridicidade na divergência lançada, eu respeitosamente vou ficar com a jurisprudência turmária, e de modo que eu estou votando com Vossa Excelência. Então prevalece o voto relator e vencido o doutor Lucas, aí nas duas matérias ficou proclamado o voto. Ok, muito obrigado e bom dia a todos. Bom dia. E agradeço a presença. Eu estou achando que Vossa Excelência pode ficar aqui sem problema. Eu não estou à altura dessa turma. Seria uma honra, além da minha capacidade. Eu vi que tem uma vaga, estou de olho nela, só que tem um pessoal na frente que tem preferência, que não gostou nem da minha manifestação. Tá vendo? Essa turma é uma das turmas mais conceituadas do tribunal. E assim, cada vez mais brilhantes as decisões aqui, que nós, na segunda turma, nos espelhamos nelas também, então seria uma honra. Mas, como o nosso julgamento também está em andamento lá, eu vou pedir data vênia, licença para me retirar, agradecendo o honroso convite. Nós que agradecemos a Vossa Excelência, doutor Lucas, de ter vindo nos socorrer. Estou à disposição. Com turma, com 4, de vez em quando, até com 4 precisa. Sempre nós também. Um abraço. Obrigada. Obrigada. Não, muito obrigada. Que isso, meu? Já
Devolvi a presidência. Vamos lá. Retornamos à sala da relatoria da excelentíssima desembargadora, doutora Maria Lauro Franco Lima de Faria. Última sustentação oral em sua sala é no processo 30 da pauta, RO 12.187-66. Recorrentes Eletrosom e Tarley Miranda Couto, recorridos os mesmos. Inscrito para sustentação oral, doutor Hélio Vasconcelos Vieira, pela recorrente reclamada. 30. Bom dia. Estou conhecendo dos recursos da reclamada e do reclamante, e negando provimento ao da reclamada, dando provimento em parte ao do reclamante, para condenar a reclamada à restituição das despesas referentes a bilhetes de passagens de ônibus no período de julho e agosto de 2015, constantes dos documentos de ID 1BD84BF. É meu voto nesse sentido. Com a palavra. Primeiramente, eu gostaria de dar bom dia à ínclita turma, a todos os demais presentes. E, com relação ao recurso da reclamada, eu gostaria de chamar a atenção para 2 pontos. O primeiro deles seria quanto à indenização por danos morais. O juiz de primeiro grau deferiu a indenização sob o argumento de que o reclamante sofria perseguições para a cobrança de metas e tinha tratamento discriminatório, sofria tratamento discriminatório. Com a devida vênia do voto condutor, a reclamada discorda, justamente pelo motivo das 2 testemunhas ouvidas a rogo do reclamante terem o claro intuito de favorecê-lo nos depoimentos. Prova maior disso é que a testemunha, o senhor Lucas, mencionou que o reclamante sofria tratamento no período que trabalhou como vendedor. Acontece que a testemunha Lucas somente trabalhou com o reclamante no período em que o reclamante se ativou como gerente da loja. Se o reclamante era o próprio gerente, nesse caso, não havia nenhuma possibilidade de ter sofrido tratamento discriminatório se ele próprio era o gerente. E as alegações do reclamante são no sentido de que somente sofreu tratamento discriminatório pelo gerente hierárquico à época. Desse modo, fica claro o intuito das testemunhas em favorecer o reclamante, além do que o depoimento da testemunha do senhor Lucas revela-se frágil. Então, além da inexistência de provas quanto ao dano suportado, na contramão disso, a testemunha ouvida a rogo da empresa, a senhora Maria Eliette, cujo depoimento a empresa pede vênia para citar de forma bem breve, afirmou o seguinte: nenhum funcionário ou gerente tratou o reclamante de forma pejorativa. Então, na contramão da ausência de provas quanto ao dano suportado por tratamento discriminatório, a empresa logrou êxito em demonstrar que nunca existiu nenhuma discriminação com o reclamante. Outro ponto que merece destaque ainda quanto à indenização, excelências, é justamente quanto ao ponto do gerente, à época que o reclamante se ativou como vendedor, delegar todas as funções, passar a incumbência de atribuições e de tarefas ao reclamante. Não tem como o gerente que não gosta do reclamante não passar atividades para ele sobre a alegação de tratamento discriminatório. Se houvesse discriminação, haveria justamente afastar o reclamante do ambiente de trabalho, afastar o reclamante de todas as hipóteses de inserção do ambiente de trabalho. E, ao contrário disso, o gerente tinha confiança, ele confiava todas essas tarefas, todas essas atividades ao reclamante, o que demonstra justamente a credibilidade, a competência do trabalho do reclamante e a consideração do gerente à época, do senhor Paulo, pelo reclamante. Outro ponto, quanto à cobrança excessiva por metas, isso motiva ainda mais a impossibilidade da indenização, tendo em vista que a cobrança sofrida pelo reclamante, além de não ter provas, não existe em nenhum trecho dos depoimentos, e não existe a afirmação de que essa cobrança era excessiva, de que essa cobrança era exacerbada. E mais, não existe prova também do dano suportado pelo reclamante.
Por essa razão, a cobrança passada pelo reclamante, justamente por ser comissionista puro, ou seja, quanto mais vendia, mais ele iria receber, a cobrança perpassada pelo reclamante nada mais é do que qualquer cobrança que qualquer ser humano está sujeito a um ambiente de trabalho. Qualquer ser humano hoje tem uma cobrança de produtividade, de tarefa, seja ela uma cobrança por uma hierarquia horizontal ou seja ela uma cobrança por hierarquia vertical. Qualquer situação adversa é tranquilamente suportada por qualquer homem médio, não podendo banalizar toda e qualquer cobrança, toda e qualquer advertência no ambiente de trabalho como fator motivador de uma indenização. No seguinte ponto, eu gostaria também da atenção de Vossas Excelências quanto à multa por embargos protelatórios. A empresa também aqui ousa em discordar da proposta do voto condutor, uma vez que a sentença foi proferida sobre a vigência da nova lei trabalhista. Uma vez que há respaldo jurídico de que o STJ definiu que a sentença, a data de publicação da sentença é o marco para a incidência dos honorários sucumbenciais, e uma vez que a sentença nada havia mencionado a respeito e foi proferida sob a égide da nova lei, a empresa, diante disso, opôs os embargos de declaração justamente para sanar a omissão nesse ponto, para que a sentença houvesse a expressa manifestação do juiz de primeiro grau, acolhendo, deferindo ou não os honorários. Mas, ao contrário disso, o juiz de primeiro grau aplicou multa por embargos. Prova maior de que os embargos não tiveram nenhum intuito protelatório reside justamente na única matéria ventilada nos embargos terem sido a questão da aplicabilidade ou não dos honorários. E mais, se ainda houvesse a empresa discordar da decisão e tivesse suscitado essa questão em recurso ordinário, haveria flagrante supressão de instâncias. Então, para se resguardar, a empresa pediu a manifestação do juiz de primeiro grau quanto ao ponto e, ao invés disso, isso ecoa até mesmo como um cerceio de defesa, porque fica a empresa impedida de se valer dos meios processuais de forma regular, uma vez que qualquer embargos que está sendo intentados estão sendo vistos como medida protelatória. Seria protelatório se tivesse todas as matérias discordadas pela empresa da decisão houvessem sido abordados nos embargos, o que não foi o caso dos autos. Então, considerando essa questão de que somente a matéria de honorários sucumbenciais foi ventilada nos embargos e que o juiz aplicou a multa, a empresa entende que a multa é indevida. Por nenhum momento, eu repito, com a devida vênia, houve interesse da empresa em protelar os autos. Por essa razão, a empresa reitera e ratifica os termos do recurso ordinário, pedindo pelo provimento, tanto pela exclusão da indenização pelo dano moral, tanto pela exclusão da multa por embargos protelatórios, e mais, quanto às contrarrazões, foi dado parcial provimento ao recurso do reclamante para justamente deferir as despesas por passagens. Todos os deslocamentos que o reclamante teve justamente para substituir em período de gerência ou ir para outras lojas foram devidamente custeadas pela empresa, inexistindo prova do reclamante de que houve gastos e que esses gastos não foram arcados pela empresa. Trata-se de ônus do reclamante, do qual não foi desvencilhado. Com a devida vênia da proposta de voto, a reclamada pede mais uma vez o provimento e argui aqui a sua defesa com relação ao provimento parcial do recurso do reclamante. Obrigado. Considerando a sustentação oral, sobretudo em relação a essa multa por embargos de declaração, eu mesma vou pedir vista dos autos para reexaminar melhor essa questão. E, então, ele fica adiado para a próxima semana. Perfeitamente. Obrigado. Bom dia. Bom dia.
Esse é qual, Gui? Esse é qual da pauta? 30? Vamos aos processos, doutor Paulo. Sala da relatoria do excelentíssimo desembargador doutor Paulo Maurício Ribeiro Pires. Processo número 2 da pauta. É o agravo de petição 1325-03. Doutor Francisco José Rocha da Silva está inscrito para sustentação pela agravante reclamada Fiat Chrysler. Agravado reclamante Frederico de Oliveira e Silva. 2 na pauta. Doutor Paulo. Eu estou conhecendo o agravo da petição da executada, rejeitando a preliminar de nulidade no método nego provimento. Custas de 44,26 pela agravante executada. Com a palavra, doutor. Senhor presidente, eminente relator, serei bastante breve, porque a questão nos parece ser bastante simples e de fácil solução. E, a nosso ver, existe aqui a claríssima violação da coisa julgada. Por quê? O acórdão regional proferido por esta 10ª turma, em sua parte dispositiva, determinou o seguinte, abre aspas, o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, por sua 10ª turma, por unanimidade, conheceu do recurso interposto e, no mérito, sem divergência, deu provimento ao apelo e condenou a reclamada ao pagamento de horas extras, além da 8ª diária e ou da 44ª semanal. Aqui está a violação. Por que digo isso? Porque o laudo pericial homologado considerou como jornada extraordinária apenas o limite de 8 horas. Ignorou por completo a parte do comando decisório que determinou a observância da 44ª hora semanal. São duas as situações, e as duas foram abarcadas pelo venerando acórdão. A primeira, hora extra excedente da 8ª diária. Isto é simples de se calcular. 8 horas excedeu hora extra. Mas existe aqui o E 44ª hora semanal. E este segundo requisito não foi observado no laudo pericial. Considerou que era um ou outro e se ignorou. Mas existem as duas situações. Na hipótese dos autos, o reclamante trabalhava em regime de compensação. Então, naturalmente, durante a sua jornada diária, ele cumpria 8 horas e 48 minutos. Somente pode ser considerado, portanto, extraordinário aquilo que exceder a 44ª hora semanal. E isto não foi observado no laudo pericial. Daí porque entende a reclamada, com a máxima vênia do entendimento do eminente relator e do juiz de primeiro grau, que há, sim, flagrante violação à coisa julgada, devendo ser provido o agravo de petição interposto. Doutor Paulo. Só para dar uma satisfação ilustre advogado, o acórdão estabeleceu de forma explícita 8ª diária e ou 44ª semanal. Questão da compensação de jornada sequer constou do recurso, e muito menos do acórdão. Por quê? Porque ele sequer tinha anotação de ponto. E considerava, a empresa o considerava caso de confiança que foi reformado. Então, estou mantendo a proposta, exatamente o que consta do acórdão. Eu estou acompanhando, e o doutor? Sou eu, a minha interpretação é convergente também, de acordo. Então, assim se decide a unanimidade. Muito obrigado, bom dia a todos. Bom dia. Processo seguinte. 19 da pauta. O RO 11.508-30. Doutora Luciane Alves Camargo está inscrito para sustentação pela recorrente e reclamada Vabtec Brasil, fabricação e manutenção de equipamentos ferroviários. Recorrida Grace N. Cardoso Pinto. 19 da pauta. Eu estou conhecendo o recurso do reclamado e negando o provimento. A palavra, doutora. Excelências, bom dia. A recorrente vem sustentar suas razões de recurso ordinário numa questão muito simples, que é adicional de periculosidade, por entender que o gerador da locomotiva não é sistema elétrico de potência. Essa é a questão mais simples que nos é colocada aqui.
O sistema elétrico de potência, ele pressupõe a distribuição da energia. E o gerador da locomotiva, ele gera apenas o suficiente para tração e movimentação da sua máquina. Já houve precedente da 5ª turma desse tribunal nesse sentido também. A segunda questão é que o perito constatou que o gerador não estava no interior da cabine, mas ao fundo, separado por uma barreira. A reclamante confessou que havia essa separação da barreira. Então, com esses singelos fundamentos, a recorrente pede vênia para requerer a revisão da proposta de voto e o provimento do recurso. Estou mantendo a proposta em relação à perícia realizada que detectou exatamente a submissão da reclamante em área de risco, com contato com eletricidade. Eu estou concordando. De acordo. Então, unanimidade nos termos do voto do relator. Obrigada, excelência. (23) da pauta. 23 é o RO 12.618-41. Dr. Rodrigo Rosalém Senese está inscrito para sustentação pela recorrida reclamada ESAB Indústria e Comércio. Recorrente reclamante Túlio Zulato Neto. 23 da pauta. Doutor Paulo, com a palavra. Eu estou conhecendo o recurso e negando provimento. Primeiramente, bom dia a toda a turma, bom dia aos colegas aqui presentes. Caso não tenha divergência, excelência, eu retiro o direito de sustentação. Certo, está favorável, né? Eu estou acompanhando o relator. Igualmente de acordo. Então, está unânime. Perfeitamente, muito obrigado. Bom trabalho a todos. Agradecemos a vossa senhoria. Encerrado sustentação oral, sala relatoria doutor Paulo. Vamos julgar o doutor Paulo? Pois não. Liberá-lo. JE 10 da pauta, agravo de petição 10.639. Já estou alterando aqui. Isso eu fico vencido. Mostra divergência, doutora Marialona. Maria Terezinha? O Vitor acompanhando. É Maria Terezinha? Exatamente. Negar provimento, né? Vossa Excelência fica vencido, então, né, doutor Paulo? Vencido. Aí nega provimento. Isso. Tá certo. Esse é o? 10, né? 10 da pauta. 10.639. Vencido relator. Maioria de votos. 10. Destaque seguinte. Ao 20 da pauta, agravo de petição 11.721. 20 está certo, essa divergência aqui da, salvo engano, do IPCA, né? Isso. É o item 20. 1, né? O item 1 consta realmente da sentença. Aderindo. É. Aí o segundo... Então é unânime. Qual que é? O segundo manteve? Não, acho que Maria Laura fica. E no segundo tópico eu estou acompanhando Vossa Excelência. Mas acho que é só de fundamentos, não é não? Maria Laura? É só ressalva. Meu, só ressalva o entendimento. Né? É por causa do 412, né? Isso. Vossa Excelência entende que é só na fase de liquidação e pronto. Né? Negar provimento do... Isso. Questão do IPCA aí. Tá certo. É negar, Negar provimento do item. 2 recunha-te lá. Isso, pô, gente. Negar provimento, Ok, o item 1. Pois não. Qual que é o outro aqui? Outro destaque? Tem mais algum? Apenas na sala dos remanescentes. É dos antigos. Agora a sala dos remanescentes? Uhum. Peraí. Então vamos lá para ela. Vamos à anotação e divergência lançadas. Deve ter tido pedido de vista, talvez. Esse é o primeiro do... Foi. Esse é aquele do... Primeiro Deixa eu foi abrir aqui. 10.031, ROPS 10.031, vista doutor Vitor Salino.
Esse é aquele caso da justa causa dos trabalhadores do Vale de Jequitinhonha com problema da água. Ah, sim. Eu fiz uma análise profunda, inclusive conferindo, porque eram vários trabalhadores, como seriam os pronunciamentos das demais turmas do regional. E todas acompanhando esta mesma percepção da decisão originária, da proposta de voto do eminente relator, e por essa razão, e até em função da própria imediatidade, porque a questão foi posta semana passada em debate e chamou muita atenção, né? Mas quem colheu essa prova diretamente é a percepção do relator, é a percepção de outras turmas, e eu vou acompanhar esse senso majoritário a despeito do quanto que a questão me impactou, especialmente pela peculiaridade climática. Certo. Né? Então, peço vénia divergência, mas estou votando com ela. Tá certo. Eu fico, então, vencida nesse aspecto, porque eu não confirmaria a justa causa. E assim se decide. Segundo também, o ROPS 10.178, prazo 75, adiado em virtude de vista, solicitado doutor Vitor Salinas. Eu sei que é a vista do doutor Vitor, mas eu fiz a segunda opção aí. Respeitosa e democraticamente. Respeitosa e democraticamente, a ponderação da desembargadora Maria Laura, eu acho que está correta. A ponderação não, divergência mesmo. Refletir melhor, realmente não tem lógica nesse tipo de situação. O problema dos honorários, né? Eu fiz um estudo até sobre isso aí. O que depois eu concluí também na discussão da cobrança do honorário. Se houver uma má-fé, o julgador de primeiro grau pode estabelecer litigantes de má-fé. Mas vão cobrar sobre a diferença dos honorários. Certo. De modo que ele decaiu, salvo engano aqui, acho que ele pediu 3 horas extras in itinere, o juiz de primeiro grau deferiu uma. Ele, em princípio, estava deferindo os honorários sobre a diferença dele, mas eu acho que não é justo. Essa sucumbência aí não pode ser dita efetivamente como parcial. Embora tenha alguns julgados, não no tribunal, mas agora, se houver uma má-fé, vamos dizer, um inchaço do pedido... Essa é a mens legis, né? Mínima aquele raciocínio nosso, aí sim. Isso. Pudesse pensar nisso, mas nesse caso aqui eu acho que não. Olha, eu vou me louvando na cautela. É uma matéria nova, a jurisprudência está começando a se assentar. Eu queria trazer isso a debate na sessão. Esse sentimento de Vossa Excelência colabora muito, né? Lança luzes sobre o tema, mas estamos aqui também a considerar uma convergência turmária e a cogitação de não podermos contar com a inteligência de Vossa Excelência para julgamentos futuros na 10ª turma. Agora, ao longo da semana eu me debrucei sobre isso em outras turmas e em outros regionais. Não há, e aí... ampliando o debate para trazer isso à ciência dos senhores advogados, porque é um tema de interesse. Estamos debatendo aqui, viu, doutores, a questão atinente a honorários, o conceito de sucumbência no processo reformado, né? Se a procedência parcial importa em sucumbência, ou se deveria haver uma sucumbência total no pedido. Não há, doutores, sequer uma tendência. Né? Tem novo. Decisões das mais divergentes. Então, eu acho que a gente vai precisar mesmo amadurecendo isso passo a passo, né? À medida que a coisa for surgindo e buscando uma estabilização a partir da vida do novo membro. Essa ponderação, doutor Paulo, é importante, porque eu acho que o juiz de primeiro grau ele vai ter condição de ver se houve realmente, como ele diz, inchaço do pedido. Mas porque, na verdade, o nosso conceito de procedência parcial
sempre foi um conceito, mesmo que houvesse, né, quando a procedência parcial, a reclamação era procedente. Isso. Exatamente. E isso definia. O objetivo da norma foi tirar esse inchaço. Mas eu acho condenar de forma absoluta no pagamento. Pois é, eu acho até que como as nossas ações são muito atípicas, né? Elas são atípicas porque cada ação tem quantos pedidos? Sim, a multiplicidade de pedidos é uma característica. Exatamente, caracteriza o processo de trabalho. Então, eu acho que, assim, na minha opinião, por hora, acho que o mais prudente será ver o que é realmente improcedente ou não. Entre esses pedidos. Seria talvez uma interpretação mais equilibrada. Porque há uma ruptura sistêmica, é importante que se diga, uma ruptura sistêmica muito grande porque houve uma procedência e punjei. Claro que a mens res é interessante, né? Impedir demandas ou desestimular demandas aéticas, o que é muito importante. Agora, o ir de um ponto a outro é uma coisa contrária ao equilíbrio, né? Então eu acho que a gente faz muito bem sopesando isso caso a caso, talvez essa sua percepção de que houve excesso, houve abuso, né? Há motivo para uma reprimenda judiciária. Né? Agora, para além disso, a gente vai precisar repensar isso como conceito processual, dentro da perspectiva do processo de trabalho. Com o tempo virá, certamente virá. Olha, então façamos assim, essa alternativa que ele faz me atende igualmente como está atendendo a Vossa Excelência, então a minha proposta é nesse sentido, né, de por hora, sem fechar a questão, votar com a segunda opção ou com essa opção agregada que Vossa Excelência democraticamente nos ofereceu. Negando provimento ao recurso da reclamada e provendo o recurso do reclamante para absolver-o da condenação ao pagamento de honorários comerciais. Isso. E assim se decide a unanimidade. E fica parecendo justo, né? A gente fica com a convicção de que... É mais certo, mais justo. É como diz, o justo, né? A procura do justo. Não há mais nenhum destaque, né? Doutor Paulo. Não, então, tem um ED aí, tem EDs, né? EDs também tem. Tem um com efeito modificativo. Tem EDs. Estamos de acordo. Então, com relação aos processos da pauta do doutor Paulo, os remanescentes em que não houve nenhum destaque, são todos julgados à unanimidade nos termos do voto do relator. E os EDs, da mesma forma. A pauta de EDs está sendo julgada toda à unanimidade nos termos do voto do relator. E nós agradecemos, doutor Paulo. O presidente. Tem os físicos? Eu voto no físico. Bom, quanto ao PJE, então, está resolvida a pauta, doutor Paulo. Agora os físicos. Foi o ânimo de liberar Vossa Excelência. Já estou indo para outra sessão. Número 10 da pauta, o agravo petição 2200/2014. Não consta divergência lançada. É um processo só. O 10. É um processo só que eu sou revisor, estou de acordo, doutor Vitor também. Também né? de acordo. Os outros físicos eu voto. Acho que eu voto. O senhor está votando. Isso. Também. É o doutor Vitor, que Vossa Excelência é revisor. Não, acho que o senhor também. Mas não tem. Também. Mas não tem divergência anotada. Não tem divergência. Podemos proclamar. Podemos proclamar, não tem divergência. Mas ele vota por quê? Ele já tinha examinado todos os físicos. É físico, é a moda antiga. Por vontade. Isso, mas é a moda rigor, antiga. não precisaria. Não precisaria, como terceiro, não precisaria. Então, a pauta física é muito pequena, são 9 processos meus, um do doutor Vitor, que o doutor Paulo é o revisor, e não há nenhum destaque anotado, então ficam todos proclamados à unanimidade nos termos do voto do relator, dos relatores. Nós agradecemos ao doutor Paulo, agradeço. Senhora presidente, pela vindo aqui, e gostaríamos também de agradecer a Vossa Excelência, aproveitar e homenagear a Vossa Excelência, não é nesse momento que Vossa Excelência está deixando a turma, e dizer que a gente lamenta demais que Vossa Excelência esteja saindo dessa turma. Eu, principalmente, lamento muito. Eu
Mas temos certeza que os motivos de Vossa Excelência são ponderáveis e que será sempre bem-vindo aqui a qualquer momento, e nós vamos sentir muito a sua falta, os votos, vou sentir muito a falta dos seus votos, em que eu revisava, e que, para mim, era um prazer revisar os votos de Vossa Excelência, que sempre trouxeram uma luz diferente. Mas temos certeza que a opção feita foi a melhor e que lá Vossa Excelência continuará atuando com muito sucesso, e todos devem estar muito felizes com a sua ida para lá. Pela ordem, presidente. Eu me irmano à emoção de Vossa Excelência, que é a minha. Eu acompanho a carreira do desembargador Paulo Maurício há muitos anos. O substituí desde o tempo de Junta de Conciliação e Julgamento pelo interior do Estado, acompanhando a trajetória brilhante de Vossa Excelência, que sempre serviu como magistrado paradigma para mim. Aqui na instalação desta 10ª turma, que por generosidade dos colegas eu venho substituindo reiteradamente já há um longo tempo, desde a cerimônia de instalação. Nenhum dos desembargadores que hoje estão presentes a compunham, mas tinha aqui o notável secretário de sessão, já estava aqui, secretário da turma, já estava aqui instalando, Claudinha estava, Júnior também, de primeira hora, era presidente, foi primeira presidente, desembargadora Deoclésia, com a composição originária para receber desembargador Paulo Maurício e, à época, também a nossa hoje presidente, desembargadora Rosemary. Me lembro muito bem da sessão de instalação, neste mesmo plenarinho, e uma oportunidade muito grata. E depois, por conta das minhas reiteradas voltas a esta turma, sempre votando com Vossa Excelência e vendo o esmero com que Vossa Excelência trata os seus votos, que trata os julgamentos, que participa, a responsabilidade judiciária de Vossa Excelência, fica fortemente impressionada na jurisprudência desta Corte. Para além disso, a própria lianeza de trato, Vossa Excelência sempre nos brinda com debates muito fecundos. Esta a imagem que fica. Mas Vossa Excelência se aparta da turma, mas não da Corte, né? Então, vamos nos inspirar nos vindouros votos da 5ª turma. Que seja muito feliz lá, que encontre, que se realize, e se de todo não se encontrar, depois volte. Volte. Vossa Excelência deixa aqui a melhor impressão. Então, esses encontros são cotidianos, mas não são, por isso, menos significativos. Então, leve o nosso carinho, nosso apreço, a nossa admiração e um desejo que Vossa Excelência seja realmente se encontre e seja feliz por lá. Eu peço à digna presidente, pode parecer incomum, mas me é caro, faça por especial delicadeza expedir um ofício de felicitações à Sua Excelência, o desembargador Paulo, pelo trabalho que prestou nesta turma e com votos de felicidades e muito bom êxito na nova missão, para que Vossa Excelência aguarde. Certamente não somos nós que vamos ter esta sensação da sua ausência, mas que Vossa Excelência fique bem ciente e os seus da contribuição maiúscula que ofereceu a todos nós e aos jurisdicionados. Muito obrigado. Além de bem lembrado dessa de expedição de ofício, porque é uma coisa para se guardar, para daqui a alguns anos se ler, embora ele esteja presente. Isso foi uma ótima ideia. Sugiro também que seja encaminhado um ofício à 5ª turma, cumprimentando a turma pelo ingresso do Dr. Paulo, em nome da 10ª. E para eles sentirem que estão recebendo um desembargador dos mais operosos. Vossa Excelência estava falando aí, eu estava me lembrando que essa turma foi instalada por mim, e eu me lembro, foi a época do listão, eu era presidente do tribunal, e eu me lembro que eu tive a preocupação de que não se deixasse formar uma turma apenas com os novatos que estavam entrando.
naquela época. Então, usando da minha amizade com a doutora Deoclésia, eu a chamei, conversei com ela e perguntei se ela poderia ficar na 10ª turma para presidir a turma nova que iria ser instalada como uma homenagem o fato de ser uma ex-presidente do tribunal, e, junto com ela, nós, então, fizemos alguns convites para os mais antigos, doutora Thaisa, se a doutora Thaisa poderia ir para a 10ª também, para fazer uma turma mesclada de novos e antigos. E deu certo, e a doutora Thaisa aqueceu o convite, falou que viria para a 10ª, se removeria para a 10ª, e aí depois conversamos com o doutor Paulo, enfim, depois a doutora Rose, e assim foi formada a turma, presidida pela doutora Deoclésia, que era uma ex-presidente do tribunal e quase decana do tribunal, e doutora Thaisa, já da turma antiga, e os 2 novatos que estavam ingressando, que eram o doutor Paulo e a doutora Rose. Então, foi uma turma assim, que eu tive uma preocupação grande, a secretaria foi montada assim, com muito critério também para atender a turma nova, para que fosse uma turma que, embora fosse nova, tivesse a mesma característica das antigas do tribunal. E a jurisprudência não seria tão afetada, a jurisprudência, e haveria uma continuidade nas decisões do tribunal, e, graças a Deus, deu tudo certo, e hoje é uma turma que hoje já é antiga. Né? Isso é aquele momento que se cria, tudo é novo. Mas, passado um ano, já está tudo antigo, ultrapassado. Então, o doutor Paulo é uma pessoa muito querida para mim, pessoalmente. Ele, antes de ser promovido ao tribunal, era o meu substituto eterno. Eu ia registrar esse fato. Era meu substituto eterno. Ajudei o doutor Paulo a montar o gabinete atual dele, porque estava na presidência quando ele veio. E, então... Eu peguei pessoal. Mas... Pode falar, nós temos amizade. Tá certo. Mas, então, para mim, foi muito prazeroso quando saí da presidência e pude me remover para a 10ª, que teve vaga na 10ª, com a aposentadoria. Foi com a aposentadoria de alguém, né? Da própria doutora Deoclésia, né? Quando a Lucilde foi eleita, que ela iria sair. Antes foi para a administração. Nós fizemos uma permuta, e eu vim, então, para a 10ª. Então, para mim, foi uma alegria conviver lado a lado com o doutor Paulo na 10ª turma. E, então, para mim, é motivo sempre de júbilo ter tido esse prazer aqui. E sei que agora ele vai brilhar lá na 5ª. Mas, então, a gente faz um ofício, né, Gui, em nome da 10ª, e cumprimentando a 5ª turma pela chegada do doutor Paulo. Doutora Júnia, quer falar? Eu gostaria de me manifestar, Excelência. Embora não faça parte do tribunal, né, eu praticamente me considero integrante da turma, já que estou designada para atuar nessa turma, e atuei nas 2 composições, quando ela existiu em um primeiro momento, ainda vinculada à secretaria da 9ª turma, né? Eram duas como e depois, secretaria só? Quando foi realmente efetivada, eu participo desde então. E, além do carinho que eu tenho pela turma, eu tenho realmente um reconhecimento, um carinho especial pelo doutor Paulo, eu acho que ele sabe disso. Nós temos carreiras mais ou menos coincidentes, nós somos mais ou menos contemporâneos de carreira, então eu o acompanhei e vice-versa desde quando ele estava na magistratura de 1º grau, e eu também iniciando na atuação em 1º grau no Ministério Público, e sempre tive uma admiração grande pelo doutor Paulo. Ele sabe disso, né? Eu acredito que saiba, porque não só pela competência, mas eu acho que é um magistrado, além de vocacionado, ele realmente é uma pessoa muito tranquila, que cria um ambiente harmônico, né? E favorece a relação entre Ministério Público, juízes, advogados. Eu acho que a posição deve ser a mesma. Então, é sempre assim, muito agradável participar disso. É claro que nós já tivemos diversas
teses diferentes, isso é absolutamente normal, né? Isso faz parte dos entendimentos jurídicos, mas nunca com nenhuma atitude desrespeitosa, o que, aliás, é a maioria na conduta mesmo de todos aqui no tribunal. Mas há esse carinho especial e eu ainda não conformei com a saída. Mas, como disse a doutora Maria Laura, evidentemente que o doutor Paulo tem que olhar aquilo que vai ser melhor para a sua situação de vida, né? Todas as características que podem ser melhor para ele. Então, eu desejo todo sucesso, fico com inveja da Quinta Turma e provavelmente nem o verei assim, em eventuais substituições, porque são turmas no mesmo dia, então dificilmente eu farei as 2 sessões. Então, nós nos encontraremos na SDI, né? Na SDI. Na SDI. Então, fica aí o meu reconhecimento, não só do Ministério Público, mas o meu pessoal, uma admiração profunda, né? Um carinho muito grande. E, com certeza, na quinta ou em qualquer turma, o doutor Paulo sempre se destaca. E aqui foi muito bom a convivência. Com certeza. Viu, doutor Paulo? Doutor Guilherme também quer falar em nome da secretaria? Em nome dos servidores, né? Secretaria da 10ª Turma, agradecer ao doutor Paulo e sua equipe, o gabinete, Munira, Carolina, pelos trabalhos sempre tão próximos e os ensinamentos que Vossa Excelência nos trouxe no dia a dia, na condução dos processos. Agradecer muito aí por esse período que pude atuar com Vossa Excelência. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu digo, sem saudosismo, a 10ª Turma é 10. Quando eu vim para cá, foi exatamente que, carinhosamente, eu posso chamar de Maria Laura, minha amiga, assim, de outras vidas. E também doutor Vitor, Júnior, todos os servidores, então, Claudinha, Toninho, não, que agora que está chegando, conheço há pouco tempo, só 27 anos, está chegando também para compor o Guilherme, o Geraldo, todo mundo. Mas, gozado, essa noite eu estava sonhando, acordado, e falei, nossa, e vem uma frase sobre o tempo, e a gente tem que administrar o tempo. E o meu tempo, na parte da manhã, é complicadíssimo. Não sei se, felizmente, já fui até em clínica de sono, já tentei, é difícil acordar cedo, é difícil. Então, o que mais está me chamando a atenção é esse dormir de manhã e vir para a sessão. Tem ficado complicado. E tem um irmão também que exige mais cuidados, e é exatamente o horário da parte da manhã que a gente tem que organizar, um horário dele. Esses dias até achei interessante que no Dia dos Pais ele me deu uma camisa. Eu falei, que ótimo, então sou seu pai também. Fazendo 60 anos agora e exige cuidado. Então, são essas situações que nos envolvem e fazem com que a gente tenha que se adaptar. Né? Mas aí permanece o carinho, a amizade, o respeito. Se eu pudesse tecer N elogios para todos aqui, para a turma, que é uma 10ª Turma 10 realmente. Tenho certeza que vai continuar a mesma situação de amizade, carinho aí que sempre tivemos. Agradeço mais ainda, Maria Laura, lembro direitinho da época que a gente sentava, conversava para estabelecer os parâmetros para a nomeação, como se fosse hoje. Os 3 anos, e ela bancou, como sempre bancou, tudo na vida que ela acredita e se empenha. Foi essa mexida, né? Essa organização de todos, que para nós também era importante saber o que ia acontecer, para onde que a gente iria. Lembro da Del, carinhosamente chamo de Del, você vai para a 10ª Turma? Eu falei, meu Deus do céu, como é que fica? Não, 10ª Turma. Eu falei, vamos lá para a 10ª Turma, um convite assim, já organizado. Enfim, eu não gosto muito dessa palavra, mas vida que segue, estamos juntos, continuaremos juntos aí, aprendendo sempre também. Pela ordem, Excelência, posso falar em nome dos advogados? Claro. Doutor Paulo, está escrito já, né, que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. É isso. E nós, como os advogados, queremos felicitá-lo nessa nova, na 5ª Turma, uma turma também excelente, como nota 10, essa turma 10ª. Com certeza. Que o senhor possa ter muito sucesso, tanto na sua vida profissional quanto na sua vida pessoal. Isso. Que ótimo. Desejamos ao senhor tudo de bom lá. Obrigado. Agradeço aí e continuem. Boa sessão. Daqui a pouco já estou na outra. Presidente, vamos fazer um brevíssimo
recesso só para levar o Paulo à porta. Vossa Excelência vai ser homenageado. Não fica isso. Vocês estão com medo dele não sair? Simbolicamente. Conduzi-lo. Conduzi-lo. E daqui a pouco tá lá também. Você daqui a pouco tá lá também. E, além de tudo, toca um violão maravilhoso. O doutor Vitor lembrou da sessão de inauguração, o doutor Paulo tocou aqui. Foi despedido da... Foi, não foi? Quase que eu festo. Foi ótimo. Mas semana que vem, na outra semana, dia 28. 28, tá ótimo. Aí você vai vendo, né, Paulo, como foi, como você... Não para? Daqui tem um resquício, de lá também. Dia 28, estou aí de volta. Tá bom. Tchau. Obrigado. Vai fazer falta. Um abraço. Tchau. Obrigado. Vamos de volta. Retomando a pauta, agora serão os processos com sustentação oral do doutor Vitor, né? Sala da relatoria do excelentíssimo juiz, doutor Vitor Salino de Moura Essa. Processo número 13 da pauta é o ROPS 10.208-40, recorrentes Samuel Alves da Mota e MRV Engenharia e Participações S.A. Recorridos os mesmos. A doutora Fernanda Rocha Souza está inscrito para sustentação pela recorrente reclamada. 13. Bom dia. Bom dia. Doutor Vitor, para a súmula do voto, por favor. Estamos conhecendo de ambos os recursos e, no mérito, dando parcial provimento ao apelo da reclamada para fixar o valor mensal da manutenção do veículo em R$ 80,00, o do combustível em R$ 150,00 mensais e, pela depreciação do veículo, o valor total único de R$ 500,00. Ao apelo do reclamante, também se dá parcial provimento para acrescer a condenação ao pagamento de diferenças de vale alimentação como verba indenizatória, bem como 2 horas extras mensais em razão da participação em reuniões, e aí estamos atribuindo o efeito salarial, com reflexo no repouso, férias indenizadas com 1/3, aviso prévio, 13º e FGTS com 40%. O valor da condenação ainda está consentâneo e, por essa razão, está mantido. É o meu voto. Bom dia a todos. Tendo em vista que foi provido, em parte, o recurso da reclamada no que tange à manutenção do veículo, eu vou me ater aqui ao ponto das horas extras. Uma vez que foi fixada uma jornada pela sentença de origem, contudo, o horário de trabalho aos sábados foi confirmado pelo próprio reclamante como sendo de 8 às 16 horas, e não de 8 às 17, como fixado pela sentença. Esse ponto foi, inclusive, matéria de embargos, porque a reclamada recorrente entendia que poderia ter sido um erro material, mas como os embargos os embargos foram julgados improcedentes quanto a tal ponto, a reclamada entende que é importante que seja trazida aqui à tribuna, exclusivamente para fixação desse ponto que restou controvertido ao nosso ver, para que a jornada do sábado seja fixada nos parâmetros definidos pelo próprio reclamante em depoimento pessoal. Quanto aos demais pontos, eu me dou por satisfeita. Obrigada. Doutor Vitor? A limitação pretendida pela recorrente empresária não a beneficia, né? Isso porque foi o limite da prova oral definida, sem que o apontamento possa importar em limitação. E o excesso de trabalho aqui reconhecido tem a ver com as reuniões, né? Então, a proposta de voto fica mantida. Tá certo. Muito obrigada. Eu estou acompanhando, e doutor Antônio? Acompanho também. Também acompanho. Bom dia a todos. Bom dia, Vossa Excelência. A Vossa Senhoria também. Processo seguinte
Processo número 25 da pauta, RO 10.879-74. Dr. Elton José Baeta Brant está inscrito para sustentação pelo recorrente autor, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas de Belo Horizonte, Contagem e região. Recorrente réu, Woodbrook Drive Systems, acionamentos industriais, recorridos os mesmos. 25 da pauta. Doutor Vitor, com a palavra. Nós estamos conhecendo o recurso ordinário interposto pela reclamada, exceto quanto às matérias atinentes à ilegitimidade ativa do sindicato, da ausência de interesse coletivo e da ausência de apontamento da relação dos trabalhadores associados. No mérito, negado provimento ao apelo. Com a palavra, doutor. Bom dia, Excelência. Pela ordem, é porque há recurso do sindicato também? Sem provimento, doutor. Ok, obrigado. Bom dia, Excelência. Antes de mais nada, eu queria pedir prazo para juntar subestabelecimento nos autos, porque, embora eu seja sócio do escritório Caldeira Brant, não consta o meu nome na procuração, e pode haver alguma alegação de uma nulidade. Então, eu queria prazo para juntar o subestabelecimento. Deferido. 5 dias. E quanto à sustentação oral propriamente dita, somente para frisar, embora a ação tenha sido julgada procedente e mantida como tal, da importância de se considerar a reforma da decisão para prover o recurso do sindicato, dando a ele assistência judiciária. Ainda mais no momento em que o sindicato está ficando com maior dificuldade financeira, com a falta do imposto sindical, é muito importante o que representa o sindicato para o trabalhador e a finalidade social e, portanto, deferir ao sindicato a assistência judiciária, mesmo no caso que tenha dado provimentação. Obrigado. Doutor Vitor. Não há sucumbência. Não há sucumbência, mas é porque parece que ele está insistindo na declaração de benefício da gratuidade. Pois é, mas não se aplica por falta de interesse, tem que vir em ação própria, declaratória, no corpo das demais, enfim, como Sua Excelência sabe. E aqui a matéria não é devolvida por falta de interesse. Eu mantenho. Certo. Eu também não defiro ao sindicato benefício da justiça gratuita, porque não houve nem alegação de insuficiência de recurso, e ele atua como substituto. E eu acho que só o fato da finalidade não lucrativa não autoriza desonerá-lo das custas. Mas, no caso aqui, isso não tem interesse nenhum, porque não houve sucumbência, como disse o relator. Doutor Antônio? Acompanho. Eu também, então eu proclamo a unanimidade nos termos do voto do relator, negado provimento ao recurso do reclamante e da reclamada. De ambos, na verdade. De ambos, da reclamada também, negado provimento. Obrigado, Excelências. Bom dia, bom trabalho. Bom dia. O prazo está deferido para a juntada de subestabelecimento. Processo seguinte. O 29 da pauta, RO 11.066-12, recorrentes Maria Elizabeth Reis Silva e Semig Distribuição S.A. Recorridos os mesmos. Dr. Lucas Eduardo de Pádua Simões Sena, inscrito para sustentação pela recorrente reclamante. 29. Doutor Vitor, para a súmula do voto, por favor. Olha, a nossa proposta é no sentido de conhecer o recurso ordinário interposto pela reclamada, exceto quanto à matéria atinente à prescrição quinquenal por ausência de interesse, e negar-lhe provimento no mérito. Rejeitada também a preliminar de inadmissibilidade do recurso ordinário interposto pelo reclamante,
arguída em sede de contra-razões, dele conhecer, e no mérito dar provimento parcial para acrescer a condenação, o pagamento de reflexo da equiparação salarial, indenização do PDV e a gratificação Maria Rosa. Estamos dando provimento ainda para determinar que na atualização dos créditos trabalhistas exigíveis até março de 2015 incida a TR, a partir daí PCAE, e depois de novembro de 2017 voltar para a TR. Estamos finalmente afastando a prescrição da pretensão de diferença da multa de 40% do FGTS, decorrente dos expurgos inflacionários nos planos, para julgar improcedente esse pedido. É o voto proposto. Eu vou me ater à sustentação, então, só sobre 2 pontos. O primeiro ponto é no que tange a diferença de pagamento de expurgos inflacionários sobre a multa fundiária. Eu queria suscitar a aplicação da súmula deste tribunal a respeito dessa questão, que sedimenta o entendimento no sentido de deferir o pleito em questão ao reclamante. Então, é só, salvo engano, a súmula número 16 deste próprio tribunal. E, por fim, no que tange à limitação temporal da aplicação do IPCAE, eu queria suscitar que, na verdade, essa questão já foi examinada pelo Supremo. Então, ainda que venha uma legislação posterior e volte a um entendimento anterior, a questão de fundo já foi examinada pelo Supremo e não faz sentido, senão teria que novamente haver uma outra declaração de inconstitucionalidade a respeito da mesma questão, que inclusive foi recentemente modificada. Então, não aconteceram nenhuma circunstância política ou social que justifique a mudança do entendimento ou então que passe a aceitar a constitucionalidade da questão. Então, somente esses 2 pontos que se suscita da tribuna. Certo. Doutor Vitor? A matéria é, por demais, recorrente. Eu respeito o entendimento da parte, mas não há novidade alguma a agregar aos fundamentos que estão no corpo do voto, que são recorrentes nesta turma e nesta corte, e não é o caso, na nossa perspectiva, de se aplicar a súmula 17 do nosso tribunal, porquanto o contrato se encerrou antes da promulgação da lei complementar. Então, não atrai a aplicação de nosso verbete. Eu mantenho integralmente o voto. Eu também estou acompanhando, e essa modulação da correção monetária foi feita pelo TST exatamente após a decisão do Supremo. Então, por isso que nós estamos definindo sempre assim, adotando essa modulação que o Tribunal Superior fez após a decisão do Supremo. Então, não conflita com ela. Doutor Antônio? Meu voto é convergente. Também eu entendo que é fato superveniente e vai ter que haver outra declaração de constitucionalidade para a gente, poder aplicar. Justamente. Então, assim se decide. Obrigado. Processo seguinte. É o 34 da pauta. RO 11.198-24. Dr. James Weissman está inscrito para sustentação, advogado, recorrente, causa própria. E a doutora Marta de Lima Carvalho Ribeiro, inscrita para sustentação, pela recorrida reclamada Advocacia Jucara Freire e Associados. Recorridos: Jucara Freire, prestadora de serviço, Jucara Freire de Souza Cruz e Dejair Souza Cruz. 34. Doutor Vitor, com a palavra. Trata-se de um pedido de vínculo de advogado com o escritório de advocacia e por essa razão já é algo que merece a nossa melhor atenção. Ainda hoje todos viram a manifestação pessoal, carinhosa, afetiva, diria, de membro da corte e esta lianeza se estende aos advogados. Eu vejo com enorme respeito, julgo com cuidado incomum esse tipo de postulação em função dos agentes, das pessoas envolvidas. Foi examinado percussientemente o voto, a riqueza de detalhes.
É um caso em que há atuação em causa própria, então carregado de muita convicção em tudo que se diz. Eu examinei com muito cuidado os memoriais, e não é do meu feitio nem destacar esse fato, destaco pela situação das pessoas envolvidas na demanda, mas com relação à questão de fundo, não consegui vislumbrar elementos para conferir o vínculo que foi pretendido. Vínculo esse que já tinha sido negado na origem, e com os elementos trazidos no recurso também não conseguimos ultrapassar. Trata-se de demanda de pessoa que conhece bem o direito, com plena capacidade de entender o ato que praticou, ato que a questão formal se reveste de toda legalidade, compatível com o Estatuto da Ordem. O provimento que eu estou propondo aqui é simplesmente para afastar a contradita de uma outra causística e considerar como testemunha a informação por ela trazida, conforme a fundamentação vazada no voto que será oportunamente disponibilizado. Então, com a devida vênia, nossa proposta de voto no sentido de conhecer e negar o recurso. Com a palavra. Bom dia, senhora presidente, eminente desembargador, relator, mais integrantes desta colenda turma. Em razão do que eu ouvi agora, eu peço vênia para dispensar a minha sustentação oral e agradeço pelo trabalho de hoje. Muito obrigado. Com a palavra. Se não tiver nenhuma divergência, eu também dispenso a sustentação. Da minha parte não há divergência. Da minha também não. Então, assim se decide a unanimidade nos termos do voto do relator. Agradeço a presença dos advogados. Processo seguinte. 41 da pauta. É o RO 11.488-19. Doutor Frederico Nogueira Feres está inscrito para sustentação pela recorrente e reclamada Gerdau Assominas, recorrente reclamante Sávio Cota Fonseca, recorridos os mesmos. 41. Na tela. Doutor Vitor. Então, só um momentinho, que o voto é longo, e nós estamos fixando aqui a proposta entabulada e considerando as manifestações já produzidas. Eu peço um pouquinho de paciência, eu vou ler. Diz o seguinte: conheço o recurso ordinário apresentado pela reclamada. No mérito, dou provimento parcial apelo para acolher a preliminar arguida por ela para extinguir o processo, sem resolução de mérito, em razão de incompetência quanto ao pedido do reclamante condenação do pagamento das contribuições para a entidade de previdência complementar calculadas sobre as parcelas deferidas nesta demanda, bem como excluir a condenação ao pagamento de diferenças salariais em razão da inobservância dos reajustes previstos nos instrumentos normativos e ainda horas extras decorrentes da inobservância do intervalo intrajornada. Provendo ainda para fixar a multa diária decorrente do descumprimento da obrigação de fornecer novo PPP em R$ 200. Para determinar ainda que as terças partes das férias convertidas em pecúnia, conforme a prova documental produzida, não sejam incluídas no cálculo das férias em dobro, e ainda para revogar a gratuidade judiciária concedida ao trabalhador. Estamos ainda em cognição recursal, conhecendo do recurso ordinário apresentado pelo reclamante e, no mérito, dando-lhe provimento parcial, para condenar a reclamada ao pagamento de reflexos salariais no ICP em férias com 1/3,
13º, aviso prévio e o FGTS com 40%. Há ainda multas às férias com 1/3 em dobro, ou seja, sem a dedução das que foram irregularmente concedidas, inclusive as decorrentes do período aquisitivo 2010-2011, excetuados em todos os casos as terças partes das férias convertidas em pecúnia, conforme a prova documental produzida e aí considerando já o provimento em relação à combinação anterior. E, finalmente, determinar que os créditos concedidos nesta reclamação concernentes ao período posterior a março de 2015 sejam corrigidos por meio do IPCA-E. Condeno o reclamante ao pagamento dos honorários periciais de insalubridade, periculosidade, fixados em R$ 2.200 diante da peculiaridade da prova produzida, e aí alerto os dignos julgadores, bem cientes do patamar que esta turma sói fixar. É a proposta de voto, senhora presidente. Com a palavra, doutor. Bom dia a todos. Primeiramente, eu queria registrar que eu fiz a entrega de memoriais e eu peço até desculpa, doutor Antônio, que o memorial que eu dirigi ao senhor está, na verdade, assim, dirigido à doutora Rosemary, porque me informaram que ela estaria na pauta. Eu vim aqui ontem, ao final do dia, me informar essa substituição. Como eu não teria tempo de redigir novamente a peça para alterar o endereçamento, eu queria só registrar, mas para os demais, acho que foi de maneira correta. Onde está a desembargadora Rosemary? Leia-se. Leia-se. Formalismo, não. Então, é só essa questão mesmo do que aconteceu, por que não foi dirigido ao senhor. Em relação à proposta de voto, atende parcialmente ao recurso da reclamada, naqueles pontos em que dá provimento. Eu queria só chamar a atenção desta egrégia turma em relação ao pagamento do ICP, que foi reconhecida, a proposta de voto é reconhecer a natureza salarial da parcela que tinha sido julgada improcedente pelo juiz de primeira instância. O ICP é uma parcela que é paga pela Gerdau no mês de março de cada ano, prevista em norma coletiva. Então, a nossa argumentação no sentido de que trata-se de participação nos lucros e resultados. Ela está ligada tanto ao desempenho individual do empregado, mas também ao desempenho da empresa, e é pago uma vez por ano, então obedece ainda à questão de não ser inferior a um semestre civil, conforme prevê a lei de PLR, a Lei 10.101 de 2000. Então, a gente queria só trazer essas considerações. Por essa razão, o ICP realmente não repercute, não integra a remuneração, porque a gente paga e entende que trata-se de PLR. Eu entendo, a desembargadora Maria Laura até comentou a questão da modulação dos efeitos do IPCA-E, que o TST estava adotando essa modulação, mas em outras turmas já está adotando um entendimento diferente. Eu queria só trazer à tribuna também a questão que foi emitido um ofício pelo próprio TST, o ofício 15 de 2018, eu não sei como está o entendimento da turma em relação a isso, determinando a suspensão da aplicação do IPCA-E, independente de modulação, para aplicar somente a TR até o trânsito em julgado da reclamação do Supremo. Então, tem turmas, eu só estou trazendo a questão na tribuna, porque já tem turmas que estão aplicando a TR e não está modulando os efeitos do IPCA-E. Então, é uma questão também que consta dos memoriais, a questão desse ofício. Em relação às férias, eu peço vênia para discordar da proposta de voto, porque as férias elas foram pagas, a controvérsia é só se foram gozadas de maneira regular ou não, e a lei, quando prevê a possibilidade, o pagamento em dobro, quando ela é gozada de maneira indevida, não exclui a possibilidade, pelo menos o artigo da CLT, salvo engano é o 134, não exclui a possibilidade de se compensar, até por uma questão de enriquecimento ilícito do reclamante, os valores que já foram pagos, porque é em controvérsia que a reclamada pagou. A controvérsia é só a maneira, se gozou de maneira fracionada ou não, mas tiveram valores que foram pagos e que houvesse essa compensação, como foi deferido em primeira instância. É somente isso. Doutor Vitor, quer fazer algum acréscimo? Antes de se considerar, eu vou consultar Vossas Excelências se vem motivação para sobrestar o julgamento em razão do ofício.
Eu acho ou pelo menos adiar para a próxima sessão, não, ou podemos avançar? Podemos avançar, porque pois todos os processos que tratam pauta, do tema atualmente tem essa questão. Não há quem. E se vier uma outra conformação no futuro, vamos de qualquer maneira, como é uma coisa só para execução e ainda tem um espaço de tempo aí para ser percorrido, né? E estamos todos, viu, doutor? Eu lhe digo que quanto mais cedo a gente definir isso, né, isso gera uma insegurança jurídica para todos. Pode ser de um jeito, pode ser de outro, mas enfim, que se defina logo, né? As empresas precisam saber como fazer, nós aqui e todos, né? Acho que daqui para frente vai ficar mais fácil essa questão na medida em que a reforma, pelo menos particular, fixou um parâmetro objetivo e a tendência é que seja ele reconhecido, né? Vamos crer que sim. Com relação aos demais assuntos, em relação às férias é isso, né? Na nossa perspectiva não houve uma concessão formal e nós estamos, na nossa perspectiva, corrigindo pontualmente o que foi posto. A questão do ICP é um dado de realidade, né? É o tratamento dado ao benefício pela própria casa e não pode fugir da moldura de tratá-lo como o acórdão está passando a fazer. Eu estou mantendo o voto, viu, presidente? É uma matéria já demais conhecida da turma e, pelo que se vê, do digno advogado também, e, enfim, é o parâmetro que temos para o momento. Exato. Doutor Antônio? A questão é o seguinte, eu sempre confundo, assim, é confusa a situação dessa pagamento em dobro, pagamento simples e tal. Eu entendo que as férias são devidas de forma simples nesse caso. Agora, pelo voto de Vossa Excelência, doutor Salino, eu entendo que foi deferida da forma que eu entendo, simples, porque Vossa Excelência mandou pagar as férias em dobro, mas deduzindo o que foi pago. Não, eu não. Então, no final, no frigir dos ovos, vai convergir com o meu entendimento, que são férias simples. É isso? Isso. Eu entendi que... Desculpe, então, na verdade, a sustentação até perdeu um pouco o sentido. Eu tinha entendido que o senhor não estava autorizando a dedução do valor que já foi pago pela concessão regular. Sim, senhor. Ah, não, então. Então, sendo assim, eu retiro uma divergência e eu convirjo. Agora, com relação ao IPCA, parece, eu quero colocar uma observação aqui, que no voto não ficou definido a limitação até 10/11. Deixa eu só conferir aqui. Então, eu só pediria a vênia para Vossa Excelência. Eu tenho alguns votos, senhor, doutor Vitor. Eu tenho colocado essa observação, porque porque houve... Perdão, houve nesta sessão voto que o gabinete tramitou com a redação anterior. Eu já verifiquei, acolhi, agradeço, já está retificado o voto no particular. Viu? Certo. E porque aqui na fundamentação realmente consta a limitação, para mim não tem dúvida. Mas na parte final, então ficou assim do provimento parcial para determinar que os créditos concedidos nesse processo, concedentes ao período posterior a 25/3, sejam corrigidos por meio do IPCA. Fica parecendo que são todos os créditos futuros. Ali na parte final. Vossa Excelência, para espantar qualquer dúvida, eu vou transcrever o que está no corpo do voto para a parte conclusiva, 11, né? Exatamente, para aclarar ainda mais. Então tá viu? Certo. Sem alteração então no provimento. Não tem nenhuma divergência. Viu? Muito bem. Tá certo. Eu só fico vencido quanto às férias. Eu fico vencido quanto às férias. Nesse aspecto, é apenas com relação a isso que eu adotaria a proposta da segunda opção. Processo seguinte. Obrigado, bom dia a todos. Quantas férias? Só que... Hã? Vencida, então, né? Vencida quanto às férias. Ok. Pós o 41. Por fim, o processo número 2 da pauta é o ROPS 10.031-78. Dr. Leonardo Siqueira Alves está inscrito para sustentação pelo recorrente reclamado IPSEM, Instituto de Pesquisas e Serviços Médicos. Recorrente reclamante, Sandra Vanderleia de Moraes, recorridos os mesmos. 2. Ele não está na pauta ainda.
Na tela? Na tela, perdão. Por favor. Não, só um minutinho. Agora. Demora um pouquinho para chegar. Sim, e agora sim. Estou vendo claramente aqui. A nossa proposta é conhecer, então, viu, ambos os recursos e, no mérito, dar parcial provimento ao do reclamante para determinar o pagamento em dobro do trabalho nos feriados, conforme os espelhos de ponto já carreados aos autos, com os reflexos de estilo. E ainda que considerar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais devido ao reclamante pelo patrono. Ao da reclamada, estamos afastando a condenação ao pagamento de diferenças salariais. Eu me refiro objetivamente à linear do dispositivo da sentença, nele incluídos os reflexos. O valor da condenação fica mantido. É a proposta de voto. Com a palavra. Excelentíssima desembargadora presidente, na pessoa de quem eu cumprimento os demais desembargadores, ilustre representante do Ministério Público, serventuários da Justiça, colegas. Tendo em vista o voto, eu vou me ater apenas à questão envolvendo aqui o intervalo entre a jornada. Primeiramente, eu gostaria de destacar que foram acostados aos autos folhas de frequência com anotações de próprio punho pela obreira, e não foi produzida qualquer prova robusta que pudesse contrariar o teor dos referidos documentos. A propósito, impõe-se destacar que a testemunha da obreira que trabalhava para a empresa não havia, trabalhando por se tratar de labor em 12/36. Ademais, ainda que se entenda o contrário, é importante destacar que existe uma peculiaridade nesta situação que diz respeito ao trabalho. O trabalho é realizado em casa de residência de paciente, longe do controle direto da empresa reclamada. É um plantão diferente daquele realizado em hospitais, onde há o atendimento a diversos pacientes. Na verdade, o atendimento é realizado a apenas um paciente, e não existe apenas um momento de descanso, são vários momentos de descanso que o trabalhador tem. O paciente ele é atendido por equipe multidisciplinar. Nestes momentos, o profissional ele não tem qualquer atendimento. E, ademais, a família é orientada a respeitar o intervalo entre a jornada e, obrigatoriamente, no serviço de home care, tem que haver um cuidador, seja ele um profissional de fora ou até mesmo um membro da família para poder render o trabalhador. Por fim, gostaria de ressaltar que o paciente é inegável que ele era de baixa complexidade, então não havia motivos para que houvesse a supressão do intervalo entre a jornada. Com essas razões, rogo que seja dado provimento ao recurso do recorrente. É uma questão muito peculiar, né? Na verdade, a própria norma não atende de uma forma muito sensível, muito apropriada, eu diria, à peculiaridade do trabalho da parte. Né? A pessoa, evidentemente, está longe dos olhos do empregador, o paciente pode estar consciente, pode estar inconsciente, dorme, né, se ativa em outras coisas, é cuidado por parentes, mas o profissional que está ali também precisa de proteção, né? Não é só o paciente que precisa de proteção, o profissional também precisa. A tutela que a norma oferece é descanso. É claro que é difícil o empregador conferir esse descanso, mas salta aos olhos que ele não tem com quem revezar. Ele não tem outra pessoa para o render, o auxiliar, o apoiar nessa função. E em sendo assim, na nossa perspectiva, viu, dignos julgadores, é aplicar o princípio da condição mais benéfica para o trabalhador e assim tutelar esse excesso de tempo como remuneração, né, para esse efeito, já que não há outro aspecto. Evidentemente que talvez o próprio setor que caminhe, né,
no sentido de produzir, e a própria reforma já, de alguma forma, o beneficia, né, com a intermitência. Né? Eu acho que daqui para frente, certamente, o setor vai se pautar de outra forma, mas até aqui a gente fica com o direito do trabalho clássico. Viu? Eu mantenho o voto, viu, senhora? Eu também, doutor Antônio, por favor. Eu acompanho o relator. Eu também estou acompanhando, como foi bem explanado pelo doutor Vitor, nessa situação atual a gente tem que ficar no modelo clássico mesmo, porque não tem outra saída. Embora a gente saiba que isso acontece. Na realidade, né, tem de tudo, mas... É complicado. Bom trabalho, obrigado. Obrigado, bom dia, doutor. Assim se proclama o resultado. Ele quer alguma coisa? Tem mais? Acabou. Doutor, ele desse processo aqui, que foi adiado a relatoria da senhora, aquele que teve pedido de vista do doutor Antônio Neves. Ele gostaria apenas de, posteriormente, até aguardando o encerramento da sessão, entregar um memorial. Tá certo. É só para entrega de memorial? Não, se Vossa Excelência quiser, você pode entregar agora de uma vez. Está aguardando a entrega de memorial e a gente continua a sessão. Recebemos e aí liberamos o senhor. Exatamente. Eu fiquei um pouco assustado. Tá bom. Esse aconteceu no início do ano. Muito obrigado, viu, doutor? Bom. Vou ler com toda a atenção. Tá ótimo. Doutor Antônio, muito obrigado. Tá bom, muito obrigada. É o processo que está com vista, viu, doutor Antônio? Sei. Aquele com vista. Foi até bom. Viu? Olha, mais. Não, absolutamente. Absolutamente. Agradecemos o memorial e será considerado. Bom, então vamos dar sequência, né? A pauta agora. Encerrado a sustentação oral, à vontade, Júnior.